Pergunta que muitos fazem, se já aconteceu comigo, se eu já tive esse tipo de situação. Extravio de bagagem, pessoal, ou extravio de passageiro, né? Perder passageiro. Jota, acontece isso de perder passageiro, acontece. De esquecer passageiro, acontece. Como é que é o procedimento, como é que não é, eu vou falar para vocês agora, tá certo? Carro... Muito bom dia, boa tarde, boa noite ao pessoal do canal Ônibus na Rodagem. Vou levantar o carro aqui. Para quem não me conhece, meu nome é J. Roberto e eu faço vídeos aí do sistema de ônibus rodoviário no Brasil. Como vocês podem ver, rodoferroviária de Curitiba, pessoal. Tô no lado diferente aqui porque tá chovendo, né? E quando tá chovendo aqui em Curitiba, eles deixam a gente colocar nessa parte coberta aqui, né? Porque lá no desembarque mesmo, principalmente esses DDs, o carro fica na chuva, né? O bagageiro é lá atrás e então os passageiros, eles ficariam na chuva. São 4 horas e 20 minutos, estou indo para a garagem agora. Pergunta que muitos fazem, se já aconteceu comigo, se eu já tive esse tipo de situação. Extravio de bagagem, pessoal, ou extravio de passageiro, né? Perder passageiro. Jota, acontece isso de perder passageiro, acontece. De esquecer passageiro, acontece. Como é que é o procedimento, como é que não é, eu vou falar para vocês agora, tá certo? Carro 3603, linha Rio do Sul, Curitiba, horário das 8h30 da manhã. Agora 4h20 da tarde. Chegada com sucesso aqui em Curitiba, tá certo? Deixa eu botar minha máscara aqui para falar com a moça aqui da cabine. Boa tarde. 49. Rio do Sul. Beleza? Tchau. É isso aí, pessoal. 49 passageiros. Chegamos aqui agora. E... como eu falei para vocês, acontece isso, Jota, de perder passageiros. Qual é o procedimento, como é que funciona? Vou falar primeiro do passageiro, tá, pessoal? Passageiros. Você pode perder passageiro, né, de duas maneiras. Por exemplo, essa linha Rio do Sul Curitiba, de lá para cá, né, de Rio do Sul para cá, só vem embarcando passageiro. Embarca em Rio do Sul, embarca em Ibirama, embarca em Indaial, embarca em Blumenau, embarca em Massaranduba, embarca em Jaraguá, embarca em Joinville, embarca em Garuva. Como é que pode acontecer de perder passageiro? Durante o dia é mais difícil, mas acontece. Por exemplo, eu saio de Rio do Sul, chego em Blumenau, vou dar um exemplo, né? O horário em Blumenau é 10h05. O passageiro não avisa e sai para comprar alguma coisa. O Jota vai lá, fechou o carro, embarcou o pessoal, o passageiro que saiu e não avisou, né, demora um pouco e acaba ficando na rodoviária. Isso já aconteceu? Comigo não, tá? Mas acontece, acontece. Caso aconteça, Jota, caso aconteça, de quem é a culpa? A culpa, pessoal, no caso é o motorista, ele tem que conferir o carro, né? Ele tem que conferir, a responsabilidade é nossa. Então você conta, por exemplo, subiu 5 em... vamos supor aqui, né? Subiu 5 em Rio do Sul. Em Blumenau subiu mais 5, tá? Aí teria que ter quantos passageiros? Você tá vendo ali, tem que ter 10 passageiros. Você sobe lá antes de sair de Blumenau, tem 9. Opa, tá faltando um passageiro. Então é culpa minha se eu sair de lá, né? É claro que tem um limite. Aí entra aquela outra parte, um vídeo que eu já fiz um tempo atrás, né? Quanto tempo eu tenho que ficar esperando o passageiro atrasado. Mas a princípio eu tenho que esperar, né? Eu tenho que dar um tempo para o passageiro. Essa é uma maneira, né, de você perder um passageiro. Acontece mais de perder passageiro, de você extraviar um passageiro pelo caminho, é nas linhas noturnas, de madrugada. Por exemplo, essa que eu vou voltar agora. Agora eu vou lá para o Costa, vou pegar o horário São Paulo, Rio do Sul, 19h45, passa 2 da manhã ali no Costa, em 4 Barras. Aí, de São Paulo para Rio do Sul é o contrário, só vem descendo passageiros, tá? Só vem descendo passageiros.
Ali é que está o problema. Por quê? Eu saio ali do Costa, por exemplo, o motorista me passa lá o carro, né? Jota, tem 50 passageiros. Beleza, eu saí ali do Costa, contei o carro, já começa ali, né, na parada de lanche. Contei, deu 50. Eu só posso sair se tiver os 50 passageiros, tá? Não tem os 50, alguma coisa está errada. O passageiro se perdeu, embarcou em outro carro, ou o passageiro desistiu da viagem, enfim. Eu saio dali com 50 passageiros. Eu chego em Jaraguá do Sul. Aí tem desembarque em Jaraguá do Sul. Essa é outra maneira de você perder um passageiro. Eu chego lá em Jaraguá do Sul, e é para desembarcar 10, por exemplo, em Jaraguá do Sul. Eu contei o carro, só desceu 9. Mas ali, como não tem ninguém em Jaraguá do Sul, é madrugada, eu chego lá, eu tenho que tirar bagagem sozinho, eu tenho que, né, fazer o procedimento todo. E na hora de contar o carro é complicado, porque o pessoal está embaixo das cobertas, tem criança, tem isso e aquilo. Vamos supor que um passageiro não desceu 9 lá, era para descer 10, desceu 9. E eu não vi, fui contar o carro, contei errado. Chego lá em Blumenau, o passageiro me pergunta: já chegamos em Jaraguá do Sul? Falei: já passamos em Jaraguá, certo? Mas eu ia ficar em Jaraguá do Sul. Culpa de quem? O passageiro, sim, não acordou. Era para ter acordado em Jaraguá, desceram 9, ele ficou. Só que eu tenho culpa porque eu teria que ter contado o carro. E hoje, com as passagens de internet, isso é mais fácil ainda de acontecer esse problema, né? Porque antigamente todas as pessoas tinham que ter o bilhete em mãos. Então você sabia. Aqui eu vou dar um exemplo para você. Cada passageiro é um bilhete. Então você contou os bilhetes aqui, vai ter que bater. Hoje não. O pessoal vem com a passagem de internet. Não é mais obrigatório de São Paulo, de Curitiba para Santa Catarina ter o bilhete. O pessoal vem com a passagem do celular. Então, se o motorista lá anota, né, anota aqui quantas passagens de internet, beleza. Agora, se ele não anotou, é complicado você saber quantos passageiros, né, ainda faltam descer, enfim, é bem complicado. Mas de qualquer maneira, gente, eu tenho que conferir o carro, tá? Essa função é minha. E aí, Jota, o que acontece? O passageiro era para ter ficado num local, não ficou, você levou para outra cidade. Aí, pessoal, pode acontecer duas coisas. Primeiro, o passageiro, você conversa com o passageiro e o passageiro ele topa, né? Voltar no próximo horário. Tem um ônibus agora, por exemplo, o passageiro foi lá parar lá em Blumenau, ele ia descer em Jaraguá. Tem um ônibus aqui 1 hora aí, se aceita? Não, beleza, eu aceito, eu volto para lá, a culpa foi minha, eu fiquei dormindo no ônibus. E essa é a opção melhor para o motorista, né? Agora, se o passageiro ficar revoltado e falar assim: olha, eu não quero nem saber, eu tinha compromisso lá, eu tenho que estar lá daqui a 40 minutos, 1 hora, eu não posso ficar esperando, eu vou pegar um táxi aqui agora. O que vai acontecer? O passageiro vai pegar o táxi, vai pegar um serviço de aplicativo e isso aí vai ser descontado do motorista, tá? Porque quando a gente entra na empresa, tá bem claro lá que é responsabilidade minha conferir o veículo, tá certo? Então tem essas duas situações aí. O passageiro pode descer para comprar alguma coisa, e se você não conferir, você deixa ele. Ou então nas linhas de madrugada, onde vai descendo passageiros, o passageiro pode estar dormindo e você pode esquecer ele dormindo lá, né? E depois ele ter que voltar, tá? De qualquer maneira, pessoal, é bom a gente sempre contar, né? Você que está entrando agora nesse mundo aí, tá vindo para o rodoviário, sempre faça contagem, recontagem. Se você tiver que acender as luzes do salão de noite, não tem problema, tá? É claro que você não vai acordar o passageiro por querer. Agora, se você está na dúvida, você acha que está faltando um passageiro, ou está sobrando, né? Ou está faltando, está sobrando um passageiro. Se está sobrando é porque alguém que era para descer não desceu. Se está faltando é porque alguém desceu e não era para ter descido. De qualquer maneira, na dúvida, você faz o quê? Liga a câmera aqui, ó. Ligou, deixa eu ligar a câmera só para mostrar para vocês aqui. Câmera do salão, ó, a parte de cima. Aqui, ó, ligou todos os estágios, acende todas as luzes, tá? E chama, se precisar chamar um por um, né? Chame um por um. É melhor você acordar os passageiros ali, né? Vai ficar ruim para eles, 3 horas da manhã, 4 da manhã.
mas é melhor do que depois você tá pagando o táxi, você tá pagando o serviço de aplicativo, você tá se incomodando, porque querendo ou não, o passageiro também depois pode ter algum tipo de compromisso. Então eu aprendi isso, tá? Eu aprendi isso. Jota, você já pagou algum táxi, alguma coisa assim? Não. Jota, você já esqueceu algum passageiro? Já levou algum passageiro errado? Já, tá? Vou contar a minha história para você, depois eu falo da bagagem. A gente tinha a linha Rio do Sul Curitiba 16h30 e tinha a linha Joinville Rio do Sul. As duas, obrigado, tio. As duas linhas, esses dois horários se encontravam em Blumenau. Na época, 2 carros baixos, tá? Eu cheguei certo dia, um horário era 20h35 em Blumenau e outro 20h45. O Joinville era 20h45 para Rio do Sul e o Rio do Sul Curitiba era 20h35. Eu cheguei no Rio do Sul Curitiba, 20h35, lá em Blumenau. Fiz alguns embarques, era uma sexta-feira, com um Shurek, um verdinho. Estacionei, fiz alguns embarques, eu tinha os discos para deixar ali no setor de Blumenau, que o nosso setor é ali, né? Fui lá assinar a folha, deixar os discos lá. O rapaz da rodoviária, o menino da rodoviária, ficou fazendo o restante dos embarques para mim. Falou, vai adiantando o teu lado lá, Jota, eu termino os embarques. Beleza, fui lá, fiz tudo que tinha que fazer. Ele chegou e só contou, tinha 30 passageiros, falou, 35 passageiros. Fechou, 35, beleza. Fui embora, saí de Blumenau, passei em Massaranduba, passei em Guaramirim, passei em Joinville, parei para jantar em Garuva. Naquela época a gente parava, chegava em Curitiba 11h30 da noite, tá? O 16h30. Beleza, os passageiros tudo no final de viagem contente, apesar de um pouquinho atrasado, mas estava todo mundo bem. Ô motorista, viemos bem, apesar do atraso, mas chegamos bem, tudo tranquilo, né? Naquela alegria. De repente chega uma senhora para mim, e todo mundo descendo, né, agradecendo a viagem. Chega a última senhorinha e ela fala assim, motorista, falta muito para chegar em Rio do Sul? Eu falei, Rio do Sul, senhora? Já me deu 3 tipos de coisa ruim, né? Eu falei, Rio do Sul, senhora? Não, aqui é Curitiba. Ah, mas você não vai para Rio do Sul? Eu falei, não, eu vou, mas amanhã, senhora. Eu cheguei agora aqui. Eu ia para Rio do Sul. Eu falei, eu não acredito. Peguei a passagem dela, Blumenau, Rio do Sul, horário 20h45. O meu horário em Blumenau era 20h35, Rio do Sul, Curitiba, ou seja, o menino embarcou passageiro errado. E eu levei tanto azar naquele dia que não deu dublê, não subiu ninguém naquela poltrona. Ela foi lá, poltrona vazia, porque poderia ter acontecido, né? Daquela poltrona dela já está vendida, você está me entendendo? E chegar lá já ia dar o dublê, eu ia pegar as 2 passagens e ia ver, não, opa, a senhora não vai para Curitiba, a senhora vai para Rio do Sul. E estaria tudo certo, mas não, deu tudo errado, pessoal. Resumindo a história, tá? Daí eu falei para ela, senhora, mas a senhora não viu que o ônibus estava indo para outro sentido, estava indo para Massaranduba, se distanciando de Rio do Sul? Eu conheço pouco, ela falou, e eu achei que você ia voltar depois de tudo isso, você ia voltar para Rio do Sul. E não adiantava, né, gente? Eu ia brigar com a senhora. Ela teve culpa? Sim, entregou a passagem lá pro motorista, ela confiou. Ela olhou no itinerário, Rio do Sul, Joinville, só que ela viu só o Rio do Sul. A ideia dela era ir para onde? Para Rio do Sul. Na cabeça dela, aquele ônibus estava indo para Rio do Sul. E o outro ônibus, o itinerário era Joinville também, Rio do Sul. Só que de Joinville para Rio do Sul. O outro de Rio do Sul para Curitiba. Resumindo a história, pessoal. Naquela época, o nosso horário do São Paulo ainda passava em Curitiba. Aí eu tive que ligar para o meu colega. Eu falei, olha, aconteceu assim, assim, assim. Liguei para a empresa, expliquei a situação. Aí liguei pro meu colega, eu falei, olha, tem uma passageira aí, cara, você não vai acreditar, mas ela ia de Blumenau para Rio do Sul e ela veio parar aí em Curitiba. Depois de muita risada, aquela coisa toda, né? Jota, não sei o que, blá, 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 blá. Aí eu falei, pelo amor de Deus, você leva essa mulher embora, cara. A mulher tá aí sem dinheiro, sem nada. Eu orientei os rapazes ali da salinha VIP ali, deixar ela lá, vamos ficar esperando a hora que passar o São Paulo. Eu falei para embarcar ela. Aí ele trouxe, tá? Ele trouxe essa passageira que eu levei. Foi eu que embarquei errado? Não, eu não embarquei. Foi ela que embarcou errado? Foi ela que embarcou. Mas quem deveria ter conferido o carro? Eu. Quem deveria ter conferido o carro? O rapaz da plataforma. Então nós dois erramos. Se tivesse que pagar, ela
por graças, ela não cobrou nada, ela ainda ficou, né, era uma pessoa bem humilde, sabe? Ela ainda ficou toda constrangida, ai, desculpa, motorista. Eu falei, eu que desculpo, senhora. A senhora, aí ligamos, o celular dela nem funcionava direito, eu liguei para os familiares dela e expliquei, olha, é assim, 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 ela embarcou no carro errado e deu um erro de contagem ali. Resumindo, ela está aqui em Curitiba. Aí o parceiro aí, ela está aqui em Curitiba, tá? Você não se preocupa que eu já estou embarcando ela aqui no outro horário. Mas vocês estão entendendo o rolo que isso dá, gente? O rolo que isso dá. Aí não cobrou nada, mas se ela chegou lá em Curitiba, por exemplo, se é uma pessoa, né, que não quer nem saber, não, eu quero ir para casa agora, ela poderia ter pego um táxi e ir para casa? Poderia. Um serviço de aplicativo? Poderia. E chegar lá e cobrar da empresa. E a empresa ia cobrar de quem? É assim que funciona. Questão de passageiros é isso aí. Já aconteceu comigo. Tive que pagar alguma coisa? Táxi não tive que pagar, mas vários motoristas já tiveram que pagar, tá? Bagagem, aconteceu algo semelhante, só que foi na Reunidas, tá? Na Reunidas, eu sempre ia naquela, né? A gente fazia a linha Florianópolis, Rio do Sul, na época da Reunidas, via Alfredo Wagner, que é bem mais perto do que você vir pelo litoral, é um caminho alternativo para Rio do Sul. E tinha uma parada antes da rodoviária, desceu uma mulher nessa parada antes, ela falou, aquela bolsa lá é a minha, pegou o papelzinho e me deu, e eu, cabeçudo, não conferi por cima, sabe quando você olha por cima, você falou, não, mas essa ali é minha, e passou a mão na bolsa e foi embora. Beleza, pessoal. Aí o que aconteceu? Cheguei na rodoviária, na parada final, né, que era na rodoviária, fui descer o pessoal todo lá, aí a moça falou assim, ô motorista, a minha mala não tá aí. Quando ela falou, a minha mala não tá aí, né, já me deu 3 tipos de nojo. Nem diz o colega meu, que deselegante. Aí falou, minha mala não tá aí. E a coisa nunca, quando a coisa é pra dar errado, dá errado. Ela falou, motorista, pelo amor de Deus, daqui a 1h30 eu tô pegando um carro pra Santa Rosa, tá? Essa abençoada, ela ia pra Santa Rosa, no Rio Grande do Sul, e a mala dela não estava ali. Resumindo a história pra você, gente, mais uma vez eu levei sorte, porque aquela mulher que desceu fora do caminho, que pegou a bolsa que não era dela, que eu não conferi direito, ela chegou em casa e já abriu a bolsa e viu que a bolsa não era dela. Ligou para a rodoviária, meu gerente na época pegou o carro ligeiro, pegou a viatura, foi lá e desfez, né? Desfez a troca toda. A senhora ficou com a bolsa dela e a moça da rodoviária que ia para seguir uma conexão conseguiu embarcar com a bolsa dela. Mas sabe, quando dá aquele alívio assim, imagina, a moça ia para o Rio Grande do Sul, estava com as bagagens, a roupa dela toda, o serviço, o trabalho que ela tinha que levar lá para onde ela ia, estava tudo dentro da mala. Imagina se aquela mulher não entra em contato, né? Da mala lá, se ela não entra em contato e eu não consigo localizar ela. Você está entendendo? Isso acontece? Também acontece. Nesse caso, a empresa indeniza, né? Se não tivesse conseguido achar, a empresa ia indenizar ela no valor da mala dela, lá ela ia dizer o que tinha lá dentro, tem um valor estipulado, um valor máximo, né, que a empresa paga, ia descontar de quem? Então, a minha dica é cuidado, gente, tá? Cuidado, tanto nas bagagens, depois daquele dia lá, falando das bagagens, né, nunca mais o passageiro diz assim, essa aí é minha. Eu falei, não, peraí, nós temos que conferir, tá certo? Nós temos que conferir porque se eu entregar errado aqui, vai dar ruim para a senhora e vai dar ruim para mim também. Então eu aprendi essas duas coisas com experiências que aconteceram comigo, tá certo, pessoal? Aprendi a conferir o carro, no caso dos passageiros, né? Não deixar ninguém para trás ou não deixar ninguém a mais, né? Seguir viagem. E também aprendi a conferir as bagagens, conferir número por número. É por isso que tem aquele tique ali, né, para você olhar todos os 6 números ali, tá? Porque isso dá uma confusão que você não queira saber. Talvez muitos de vocês que estão vendo esse vídeo já aconteceu, né? Algo com vocês ou com algum. É muito raro não ter acontecido com ninguém. Tá certo? Muito obrigado por acompanhar o Jota em mais esse vídeo aí. Espero que vocês tenham gostado, falando sobre o extravio de bagagens e também de passageiros. Valeu, pessoal! Um abraço a todos, até o próximo vídeo e valeu! Agora é só descansar aí, ó. 16h e 40 minutos. Ancoramos aqui
na garagem de Curitiba. Para na portaria por quê, Jota? Feita a vistoria do carro aqui, tá? Eles vêm, recolhem o mano